Parabéns para você! Se você chegou até aqui, você está em uma busca de transformação, de conhecimento, de novas oportunidades, de ter uma outra leitura sobre muitas coisas que estão acontecendo ao seu redor. E você confiou o seu tempo a mim e a metodologia do método MOAT, porque nós temos aqui grandes transformações, grandes apresentações. Estou muito feliz de estar aqui com você, é uma alegria que você não consegue mensurar. E nessa busca que você está construindo, eu preciso te apresentar algumas questões, te levar a raciocinar algumas mudanças socioeconômicas que estão acontecendo e como você vai conseguir aproveitar isso, tá bom? Então, essa viagem vai ser guiada sobre o olhar de algumas informações importantes para a gente. Você vai ver agora na sua tela aí uma questão importante. Já queria levar você direto para o conteúdo, tá bom? Esse aqui é o ciclo da vida financeira. Ele está falando em 3 grandes momentos que uma vida financeira tem. A primeira ideia, quando você começa na sua juventude, é a ideia de você construir e acumular patrimônio. Depois tem a ideia de manutenção desse patrimônio. A gente gosta de dizer que entre 40 e os 60 anos, e dos 60 anos e diante, você vai usufruir esse patrimônio. Esse é o plano tradicional, o plano que nós conhecemos. E aí ele fala aqui algumas etapas desse momento, que é o seguinte, olha, mapear os objetivos de vida. Depois ele fala sobre poupar o máximo e estudar sobre investimentos e assumir riscos. Ele dá esses 4 pontos. Então, vou te perguntar isso já de cara. Quais são os seus objetivos de vida? Quais são os seus objetivos de vida? Pensando numa estrutura de família, saúde, dinheiro, né, que é um tripé ali, o que você está priorizando? Quais são os seus objetivos? Vamos pensar sobre isso? Se o seu objetivo é sobre família, você vai ter que oferecer uma rede de proteção para essa família, com seguro, com transporte, com boa educação, com boa comida, com uma boa habitação, tá bom? Se o seu outro objetivo é saúde, você vai precisar ter um bom plano de saúde, acessar bons médicos, ter um bom plano de proteção nesse sentido, que é o seguro. Ou seja, dentro dos seus objetivos de vida, parece que tem essa ideia de construção de patrimônio muito latente. Concorda com isso? E se o seu objetivo for ganhar dinheiro, o que você está fazendo para ganhar mais dinheiro? É trabalhar mais? Olha, eu tenho falado muito sobre isso, que trabalhar mais, se você ganha por hora aula, vai ser muito difícil. Então você tem que construir competências que possam te premiar com comissão, com premiação, ou você desenvolver uma competência que possa te ajudar a ganhar mais no seu objetivo de vida. Mas você pode comentar comigo nas minhas redes sociais e falar assim, meu objetivo de vida não era nenhum desses que você apresentou. Eu vou entender, tá bom? Depois ele fala sobre poupar o máximo. Olha, quando você está poupando, você não está conseguindo fazer poupar, eu vou te mostrar um plano que vem a seguir. Para você poupar o máximo, você tem que reduzir o seu padrão de vida ou aumentar os seus ganhos. Como é que você está fazendo isso? Está conseguindo poupar ou em alguns momentos está ficando no cheque especial e cartão de crédito? Será que tem um plano que possa te ajudar a sair do cheque especial e cartão de crédito e aumentar a sua renda? Vamos descobrir isso. E ele fala aqui sobre estudar sobre investimentos. Você está estudando sobre investimentos? Você está entendendo o que os investimentos fazem? Você está estudando sobre investimentos do mercado financeiro ou investimentos em você? Você está investindo em você? Você está se desenvolvendo? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Quais são as competências que você precisa investir para mudar e construir aqueles 3 pilares do seu objetivo de vida? E o segundo é assumir riscos. Você está assumindo riscos? Quais são os riscos que você está assumindo? São riscos calculados? Ou você não está assumindo risco? Ou você tem aversão a risco? Se você tem aversão a risco, mas está aumentando o seu patrimônio sem correr risco, ou você pode talvez fazer um financiamento e adquirir o seu imóvel, adquirir a sua casa, isso é um risco, concorda? Se você comprou a sua casa e o seu carro, você está assumindo riscos, né? E depois ele fala sobre construir patrimônio. Como você está construindo patrimônio? Quanto você tem? Essa fase é a fase da juventude, que nós falamos que é a fase de acumulação. E aí na fase dos 40 aos 60 é a fase de manutenção.
Mas se você não fez esses 4 critérios antecedentes e você não construiu patrimônio, será que esse gráfico está conversando de maneira verdadeira com você, que na sua fase dos 40 aos 60 vai ser a manutenção do seu patrimônio? Olha o que muitas pessoas fazem, né? A gente vai mostrar para vocês o que muitas pessoas fazem nessa fase da vida. E no último ele fala sobre usufruir o patrimônio, aquela ideia dos 60 aos 90 anos, ou aos 80, que você vai viver. Como é que você vai viver? Qual o seu plano? Ele está casado com o seu objetivo de vida? Você não pensou nisso? Essas provocações foram que construíram esse encontro de hoje, te apresentar respostas ou estruturas de plano que possam te ajudar a refletir um pouco mais sobre isso. Tá bom? Vamos lá. A próxima questão é: qual é o seu porquê? Simon Sinek fez isso, né, que é o círculo Golden Cycle, né? Qual é o seu porquê? Então ele mostra que nós temos aqui a ideia do quê? O produto e serviço que você representa. Se você que está aí fosse um produto e serviço, qual é o seu produto e serviço? Qual é o seu porquê? A segunda questão é como você faz isso, qual o seu método, qual o seu processo? E o propósito e o legado, qual é o seu porquê? Qual o propósito e qual o legado que você quer deixar? Seja para os seus familiares, para os seus filhos, para a sua empresa, para os seus amigos, ou isso não te interessa? Qual é o legado que você quer dizer? Qual a transformação? Mas as duas perguntas antecedentes são muito importantes. Qual é o seu produto e serviço? O que você é muito bom? O que você consegue replicar e vender? E qual é a mensagem que você quer passar para o mundo? Qual é a sua... seu legado, né? E qual o método? Você não tem um método para fazer isso? Você não sabe como fazer isso? Nós vamos te responder isso. Uma outra questão é quanto deveria ser o salário mínimo? O salário mínimo, ele em algumas capitais é R$ 1.509, ele é 78% menor do que ele deveria ser, tá? Quanto ele deveria ser, na verdade? Ele deveria ser R$ 6.802,88. É isso mesmo, R$ 6.800. Você está próximo disso ou longe disso? Essa pergunta é muito boa, né? Você está próximo ou longe disso? Por quê? Porque se estiver próximo ou longe disso, qual é o seu plano para aumentar o seu ganho? Como você constrói essa rede? Como é que você consegue aumentar o seu salário? Trabalhando mais, se você ganha por hora de trabalho, João, como é que é isso? Você vai pegar 1.509, vai dividir por 12, vai achar... vai dividir por 8, perdão, aqui 12, né? Estou pensando em 12 meses. Mas você vai dividir por 8 e vai achar um valor por hora aula, que vai dar ali próximo de R$ 50. Então você ganha ali R$ 50 por dia. Então se você trabalha mais horas, você vai, né, ganhar mais R$ 50. Tem outras formas de você trabalhar? Será que você consegue pegar o seu conhecimento e empacotar e construir essa geração de riqueza? Essas são algumas das ideias que eu quero apresentar para vocês, as soluções que nós temos para te mostrar. Se você ganha de R$ 6.802, ou quer ganhar em salário, ou quer ganhar 2 ou 3 vezes mais do que isso, você concorda comigo que o seu conhecimento vai ser o seu produto e serviço. Lembra do seu porquê? Né? Ou seja, vai ser o seu diferencial competitivo. Você vai precisar saber se vender, você vai precisar saber se comunicar, você vai precisar negociar, você vai precisar ter uma rede de contatos para as pessoas te conectarem. E se você pensou naquele gráfico que eu mostrei anteriormente, mostrando que entre os 40 e os 60 nós tínhamos a manutenção e depois a manutenção usufruir, mas se você não acumulou patrimônio, se você não fez nada disso e você quer ter uma vida na sua aposentadoria para que você possa usufruir isso, olha aí, o teto, tá, do INSS é R$ 7.786,02. Então, se você tem um padrão de vida de R$30 mil e espera que na aposentadoria, naquele momento de usufruir, você tenha essa oportunidade, olha, desculpa te dizer que não é bem assim. Não vai ser bem assim, porque o teto é R$ 7.786,02. Quais são os seus planos? Você tem que saber se comunicar, você tem que saber vender, você tem que saber negociar, você tem que saber ter uma boa rede de contatos para que você consiga ter uma competência que te pague por hora, ou por uma palestra, ou por um treinamento, ou por uma autoridade. Porque quanto mais você desenvolver a sua autoridade, maior serão seus ganhos. Concorda com isso? Porque se você partindo daquele gráfico que nós botamos aí,
Produção, deixa só no gráfico lá, do primeiro gráfico para mim, por gentileza, porque nós começamos o nosso encontro. Quando a gente pensa o seguinte, olha, eu tenho 20 anos olhando aquele gráfico, né? Eu saí da faculdade, quero ganhar mais, eu vou ganhar R$ 1.500. À medida que eu for crescendo, esse ganho aqui também vai aumentando. Mas para que esse ganho vá aumentando, no meio do caminho, eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que aumentar o meu conhecimento. Então, voltando ali naquele gráfico, nosso primeiro gráfico, quando nós começamos, você, quando está iniciando o seu mercado, o conhecimento vai ser muito importante. Por quê? Porque quando você começa no seu ciclo da vida financeira, que foi o gráfico que nós começamos, você começa com R$ 1.500. Para você aumentar isso, vai ser muito estudo, networking, comunicação e vendas. Mas se você criar uma autoridade, ser uma referência, as suas redes de contato vão aumentar, consequentemente você vai conseguir vender, você vai ter um produto e serviço que credencie isso. Mas se você não tem isso, você vai ter maior dificuldade para esse crescimento tão exponencial. Então essa reflexão é importante porque parece que quanto mais você desenvolve essa competência de se comunicar vendendo, sabendo não é vender produtos e serviços, é saber se vender, você consegue acessar esse novo mercado, essas oportunidades. Porque você está sabendo se comunicar, está sabendo se vender, você consegue ter bons princípios de negociação. Então esses são elementos importantes para você construir a sua rede de contatos. E aí você vai desenvolver a sua autoridade. Mas quando você saiu da escola, alguém te deu esse treinamento, alguém te deu essas visões, alguém te deu essas interpretações? Bem, essas interpretações estão muito dentro do que nós chamamos do chá: conhecimento, habilidade e atitude. Então, pensando no chá, o seu conhecimento, quanto mais você conhece, mais habilidade você tem e, consequentemente, mais atitude. Então, qual é o nível do seu conhecimento? O quanto você está conhecendo? O quanto você sabe ter um método que você permita pegar o seu conhecimento e se vender através da sua comunicação e que essa comunicação com vendas te permita negociar melhor com as pessoas. E isso vai criar a sua autoridade, porque você vai mostrar que você tem uma alta habilidade e essa alta habilidade vai te dar uma atitude de confiança, uma atitude de transformação. Então, uma das questões mais importantes para você nessa jornada aqui que nós falamos do ciclo da vida financeira é aumentar o seu conhecimento, aumentar a sua habilidade, aumentar a sua atitude. Se essas três competências se desenvolverem, o seu ganho será muito maior e mais rápido. Mas tem algum jeito, tem algum método para fazer isso? Então, foi pensando nisso, eu criei um método que eu vou te apresentar que permite você usar a sua comunicação com vendas, networking e negociação, acompanhado por profissionais com encontros presenciais e online e encontros de conteúdos que são abordados por especialistas nesse ramo da comunicação. É por isso que eu te trouxe aqui, porque você precisa ter essa visão, que você precisa aumentar o seu conhecimento, a sua habilidade e a sua atitude, tá bom? Então a ideia é saber fazer e querer fazer, que é um ponto muito importante. Então, nesse início desse seu ciclo financeiro, desse seu objetivo de vida, independente do objetivo de vida que você possua, o seu conhecimento, a sua habilidade e a sua atitude vão ser pontos fundamentais para isso. Mas mais uma pergunta, você está investindo nisso? Quanto você está investindo nisso? Quanto você quer ganhar? Quanto é o seu número mágico? Ah, você quer ganhar 12 mil reais? Você quer ganhar 15 mil reais? Como é que você faz isso? Qual é a sua estratégia? Qual o seu método? Muito bem, aqui tem uma questão importante que você chegou até aqui, que eu comparo você como uma ação do mercado financeiro. Você é uma ação, você é uma blue chip, né? Em alguns momentos você começa aqui como uma empresa pequena, em crescimento, você é uma small caps, depois você passa a ser uma blue chip. Então aqui, ó, nesse momento aqui, você começa com muito otimismo, depois você tem muita excitação, muita emoção, você tem muita euforia, porque você está começando sua vida. Mas quando você começa a ver os dados e a vida como é que ela é,
que ela não é essa reta crescente, que ela tem essa volatilidade desse gráfico que está sendo apresentado para vocês, vocês percebam o seguinte, vocês vão ter a ansiedade. Pô, será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou ganhar? Vocês vão ter a negação. Eu não acredito que isso está acontecendo. Vocês terão medo. Nossa, eu estou com medo dessa situação. Será que a situação realmente acontece? Você vai ter pânico por chegar numa situação, tentar resolver isso e não conseguir. E em algum momento você vai ter muito desânimo. Não querer levantar da cama, tá muito desacreditado. Pô, você está mais de 10 anos nessa instituição e as coisas não estão acontecendo. Você tem 15 anos e as coisas continuam as mesmas amizades, o mesmo emprego, o mesmo salário. Não está tendo um grande desenvolvimento. O que você está fazendo? Nesse momento, infelizmente, né, aqui no gráfico das emoções, ele fala sobre a depressão. E nesses momentos que você tem muita dificuldade, é o período de maior oportunidade. É nesse momento que você está um pouco perdido, sua carreira está de lado, o seu gestor está te pressionando, você não tem um projeto, você não tem algo que te inspire, que fale o seu propósito, que converse com o seu porquê, e aí você entra no espiral muito ruim. Mas esses são os melhores momentos, porque surgem metodologias, surgem ideias, pessoas, formatos que possam te guiar para você ter mais esperança, mais alívio e mais otimismo. Então, isso é o conhecimento aliado à habilidade com atitude, mais um método. Então, você tem que ter aqui um método para te ajudar a fazer isso. Sem um método é mais difícil, porque você não sabe como é que as coisas acontecem. Então, é muito, muito difícil você pensar em sair dessa depressão como se fosse o mercado financeiro, desse desânimo, porque você não tem um método, você não tem alguém que pegue na sua mão e te faça enxergar coisas que você não está enxergando, que te mostrem preocupações com o seu futuro, que te entreguem oportunidades muito acessíveis, muito baratas para você mudar de vida. Então, você precisa de alguém que te dê a mão e te mostre um caminho que seja mais fácil. E aí existe uma coisa que se você não fez ainda, que é o método DISC, que é uma metodologia para entender o seu comportamento, para rastrear como você funciona, para te dar um norte exato. Se você não fez um DISC, eu estou te dando aqui, a gente vai te oferecer um DISC para você fazer ali entendimento de qual é a sua personalidade. É uma personalidade de dominância, de cautela, de influência, de estabilidade? Qual dessas 4 competências você está enquadrado? Porque se você souber esse enquadramento, sabendo quem você é, você terá maior compreensão para definir a sua estratégia, para definir o seu plano, para definir o seu porquê, para definir a sua forma de atuação que é aderente à sua personalidade. E a gente faz isso, tá? Entender a sua personalidade e como nós iremos adaptar a nossa metodologia, o nosso jeito de fazer com o seu momento. A gente faz um estudo sobre você, de interpretar quem você é, para que você consiga ter resultados e uma boa comunicação. Então, é muito valioso ter você aqui por causa disso, porque eu sei que você está buscando essa melhor comunicação, essa melhor interpretação sobre você, alguma coisa nos seus resultados está te incomodando, você está vendo uma transformação e você não sabe como, você não tem a quem recorrer, você não tem uma comunidade, você não tem pessoas, você está se sentindo um pouco sozinho nessa tomada de decisão e precisa de alguém ou um método que pegue na sua mão e te leve para esse caminho da prosperidade, de mais autoridade, de mais representatividade, de ser um protagonista, que é o que você deve estar buscando de alguma forma, tá? Bem, aqui, durante a guerra do Iraque, tem um general chamado Rumsfeld, que ele cria o gráfico, né? Que é o gráfico Rumsfeld. E ele mostra o seguinte, tá? Ele mostra que nós temos aqui 4 comportamentos, né? A gente tem domínio, a gente tem consistência e compreensão sobre um assunto. Isso acontece, né, quando a gente fala aqui de conhecimento. A gente tem o risco conhecido. Olha, se eu não souber me comunicar, eu vou perder oportunidades. Se eu não souber vender, eu não vou saber me vender e vou ficar estagnado na minha empresa. E se eu não tiver ali esse risco conhecido de melhorar minha negociação, eu vou ter um risco de não ter uma boa rede networking, vou ficar preso nessa rede networking e eu preciso mudar isso.
E você tem depois os vieses, né? Ou seja, aquelas formas que você atua que podem te comprometer. Um viés muito comum é a gente, quando está com uma incerteza, ficar muito paralisado de braços cruzados. Esse viés ele é muito perigoso. Então você precisa se libertar dele. Você precisa encontrar formas do seu viés não te limitar. Tá? E a gente tem o risco desconhecido. É um risco que nós sofremos todos os dias quando saímos de casa. Então, entendendo essa matriz de Husserl, você entende o seguinte, olha, aqui existe uma oportunidade, um risco desconhecido que eu não estou entendendo. Mas aonde eu consigo aplicar isso no meu dia a dia? Quem eu quero me tornar? Como eu vou me tornar? Qual o meu domínio? Qual o viés que está me paralisando? Que são perguntas importantes para a gente conseguir desenhar você melhor, tá bom? E aqui a gente tem um ponto muito chave no nosso encontro de hoje, que é a roda do diagnóstico, falando que o que vocês vieram aqui buscar, falando sobre comunicação. Então, se vocês olharem, nós dividimos o encontro em te mostrar uma visão estratégica do que está acontecendo e qual o seu plano, quais são os seus movimentos dentro dessa estratégia de construção de carreira, de construção de autoridade, de maior empoderamento econômico. Qual é a sua estratégia? Como é que você está conduzindo isso? O que você está fazendo? Então, esse é um ponto muito, muito relevante do encontro de hoje, que é você ter essa visão e falar assim, ó, esse aqui vão começar a ser os meus movimentos. Tem alguém que quer segurar na minha mão e me mostrar como é o outro lado. Esse sou eu. A metodologia é o método MOAD. Ou seja, a gente está tentando aqui te mostrar um pouco disso. Falando sobre comunicação, que é uma visão super importante, a comunicação ela é dividida em 3 grandes momentos. Ela é dividida em corpo, ela é dividida em voz, fala e conteúdo. Então, a sua voz, a sua entonação e o seu conteúdo. Olha, voltando aqui para a questão do conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, isso melhora o seu conteúdo. E o seu conteúdo sendo melhor, você ganha mais por isso. Tá? E você tem a oportunidade de viver outras coisas. E essa roda diagnóstica, ela fala também muito sobre a questão da voz e da fala e conteúdo. E ali ela tem a ideia de você ter um trejeito, né? Você ter ali uma questão emocional que vai te ajudar bastante. Então, como a gente pensa em comunicação, tá? A gente pensa o seguinte, olha, olhando a parte do corpo, aí vocês podem ver uma questão importante. Voz, fala e conteúdo é 50% desse negócio. E o que a gente olha muito em fala e conteúdo? A gente olha assertividade, pausa, fala e voz, dicção, essa distribuição das palavras tem que ser muito boa, storytelling, que é um ponto muito importante que a gente vai abordar, planejamento. Então, entre voz, fala e conteúdo tem uma estrutura. Então, perceba, eu comecei uma estrutura com vocês para te conduzir até aqui. Eu poderia ter chegado direto na voz e fala e conteúdo, mas isso não teria uma estrutura lógica, as ideias elas não estariam encaixadas, tá? Corpo, a gente fala muito de imagem, a imagem que você quer passar, a gente fala muito de expressão faciais, a gente vai abordar um campo aqui sobre isso, e a gente fala muito sobre postura corporal. Se você encontra os meus cursos, você vai perceber que nos cursos eu estou sempre sentado. Hoje, para ter uma questão, um envolvimento mais emocional, uma conexão com vocês, eu estou em pé, olhando diretamente para você, porque eu preciso estar conectado com você, preciso que você venha um pouco mais próximo, tá bom? Então, esse é um ponto relevante. E aqui a gente fala o seguinte, ó, conexão às partes emocionais, né? Autogestão, adaptação da comunicação e conexão e sintonia. Essa é a parte emocional que você tem que ter para conseguir dominar uma boa comunicação. Então, esses são os 3 pontos aqui, que é voz, fala e conteúdo, corpo e a parte emocional, que vão determinar o sucesso da sua comunicação. E o nosso trabalho aqui é te desenvolver em cada um desses campos para que você tenha uma estrutura de comunicação perfeita e harmonizada com esses campos. Então, nossa investigação é como a gente melhora a sua imagem, a gente melhora a sua fala, a sua pausa, a gente cria essa estrutura de você conseguir fazer os exercícios. A gente tem uma ampla comunidade com várias pessoas que vão te ajudar também, tá bom? Então, esses são elementos muito importantes. Isso funciona? A gente vai mostrar agora para vocês pessoas que já utilizaram isso e que estão tendo resultados muito grandiosos. A produção vai mostrar para vocês
essas oportunidades das pessoas que utilizaram isso. Quando saí do banco, decidi fazer minha transição de carreira e obter o meu próprio negócio. Foi onde eu investi no método Molt para transformar a minha oratória e a minha comunicação. O método foi fundamental para o crescimento da minha carteira aqui fora e aumento da minha autoridade. Hoje eu trabalho com treinamento de vendas. Acreditar numa boa comunicação é obter vantagem no mercado. O método Molt foi fundamental para o crescimento e a minha trajetória aqui fora. E eu só consegui alcançar graças ao método Molt, que mudou a forma de eu me comunicar, gerando mais network, gerando mais facilidade no dia a dia. E se você também quer alavancar sua carreira, assim como eu alavanquei a minha, o método Molt é o caminho certo. Graças ao método Molt, pude encontrar oportunidades de network, de crescimento pessoal e conexão com pessoas. E hoje eu vejo que um método eficiente pode te levar muito longe. E isso tudo só foi possível por causa do método Molt, que me ensinou a usar a comunicação como uma vantagem competitiva e desde então estou ampliando meu networking e conquistando autoridade no mercado financeiro. Quando a gente tem um método, as oportunidades se tornam frequentes. Eu era um profissional meio sem perspectiva, um profissional que não sabia me comunicar, eu até tentava, mas eu não tinha um método. E a partir do momento que eu conheci o método Molt, eu aprendi a me desenvolver, aprendi a fazer network com os meus clientes, e isso alavancou muito a minha carreira. Hoje eu estou aqui na Genial Investimentos, na Faria Lima, e eu me sinto um profissional transformado a partir do método Molt. O método Molt me ensinou a ter relacionamento, a me comunicar muito melhor, que aliás, pessoal, é a chave do negócio, a comunicação. Então, eu tive uma transformação completa a partir do método Molt. E hoje eu me sinto muito mais preparado para conversar com os meus clientes, para me apresentar de forma correta e para atrair eles e desenvolver cada cliente. O método Molt foi essencial para mim. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Boa. Aqui, pessoal, vocês presenciaram pessoas que estão utilizando isso. Ao longo dos nossos encontros, vai explicando como essas pessoas conquistaram isso. Mas, em linhas gerais, você tem que ter essa roda de diagnóstico. Deixa eu mostrar uma questão para vocês, que a produção vai mostrar também, sobre a Kamala. A Kamala Harris, ela perdeu uma eleição. O que vocês acham dessa foto? Comentam aqui para mim, digam o que vocês acham dessa foto, o que vocês estão sentindo dessa foto, qual é a interpretação de vocês sobre isso aqui. Kamala Harris pode ter perdido a eleição devido aos seus gestos que não estavam coordenados. Então ela tinha uma postura que implicava uma fraqueza interior, o sorriso passivo e agressivo e uma cara um pouco de sarcástica em alguns momentos. Então a Kamala Harris, por não utilizar gestos condizentes com o que ela precisava como proposta, pode ter tido a sua campanha influenciada por isso. Então, dentro da nossa roda de diagnóstico, esse é um ponto muito relevante. É como se a sua imagem está casada. Então, quando você entra aqui, a gente faz um grande teste DISC. Esse teste DISC, a gente tira essas 4 competências e a gente usa essas 4 competências para determinar quem vocês são. Isso é muito importante. Isso determina quem vocês são, tá? Uma outra questão, e aí foi nisso que a gente criou o método Molt. Molt, vocês podem olhar um pouco fixamente para essa imagem que está aí. Eu adoro essa imagem. Por quê? Porque estão vendo que tem um castelo, que ele está sendo atacado, tem um exército em volta, mas eles não conseguem chegar próximo ao castelo, porque tem um fosso com água, e eles não conseguem atacar. O nome disso é Molt, era uma coisa que tinha na Idade Média, naqueles castelos, então tem muito sobre isso. E o bilionário Warren Buffett disse o seguinte, olha, empresas que têm Molt, ou seja, vantagens competitivas, elas vão ter mais sucesso comparado às outras. Então, falando com você, qual a sua vantagem competitiva? O que te faz ganhar? O que você consegue ter de vantagem quando você vai partir para um projeto, quando você vai se vender, quando você vai se comunicar, quando você vai negociar, quando você vai ter a sua marca pessoal? O que é isso? Qual é a sua vantagem? Parte para essa investigação. Se você tiver dificuldade, a gente vai te oferecer o teste DISC, que é a nossa primeira ferramenta, para entender esse seu comportamento. Entendendo esse seu comportamento, a gente vai criar uma estratégia para desenvolver o seu Molt, a sua vantagem competitiva. E aí, falando em Molt, eu abreviei, botei assim, ó, metodologia de oratória assertiva e transformadora, que em muitos momentos você precisa ter uma oratória assertiva para você conseguir transformar a interpretação que tem sobre você.
Então, o método MOAT nasce por isso, para uma vantagem competitiva, para uma comunicação assertiva e transformadora. Eu aqui direciono ela para os profissionais do mercado financeiro, porque olha o tipo de questão que eu recebo. Essa foi uma mensagem que eu recebi de uma pessoa querendo fazer um curso de educação financeira. Ela trabalha numa cooperativa de crédito, ela queria fazer um curso de educação financeira, mas não sabia por onde começar. Então, o que eu fiz? Eu basicamente falei, olha, começa por aqui. Aqui é o lugar de você começar. A gente desenvolveu isso, montou ali o projeto de como seria essa palestra, treinou essa palestra, criou uma autoridade para ela. E palestras, nós sabemos que trazem muita autoridade, treinamentos também. A gente fala muito sobre as estratégias que eu utilizo para treinamento. Em treinamento, eu busco sempre me conectar com pessoas, ter ali uma comunicação de vendas e ter gatilhos de venda nessas oportunidades. Ou seja, o método MOAT, ele ajuda pessoas que trabalham no mercado financeiro. Ah, é só pessoas que trabalham no mercado financeiro? Não serve para mim. Espera aí, a produção vai mostrar para vocês 2 exemplos. Esse primeiro exemplo que vocês estão vendo aí é uma advogada, Michele Koguta, que é a nossa aluna do método MOAT. Olá, eu sou a Michele Koguta e no dia 13 de setembro, às 16 horas, eu estarei no Seminário Trabalhista da OAB de Taubaté sobre Direito do Trabalho na Era Digital. Eu vou falar sobre inteligência artificial e automação. Será uma incrível oportunidade de vocês ouvirem mais sobre inteligência artificial e espero que todos vocês se inscrevam e eu me encontro com vocês lá. Até mais! E aí, qual foi a sua percepção? Agora, olha, o segundo vídeo, o vídeo no qual ela me ligou e eu falei, olha, vamos melhorar isso, isso, isso e isso para isso aqui. E aí vocês vão ver a grande diferença que isso permitiu. Será que a carreira do advogado está em risco devido à inteligência artificial e à automação? Sou advogada há 15 anos, membro fundadora da ACC Brasil e coordenadora jurídica no iFood. Meu nome é Michele Koguta e eu quero te fazer um convite especial. No dia 13 de setembro, na OAB de Taubaté, participarei do seminário trabalhista Direito do Trabalho na Era Digital. Vamos responder a essa e outras perguntas, além de mostrar as oportunidades que estão surgindo e como essas duas questões serão nossas aliadas. Espero vocês lá. Se inscrevam. Incrível, né? Como o método MOAT, fazendo ali observações muito pontuais, melhorou muito a narrativa, o cenário, a gente aborda isso, a gente cria essas conexões, tá? Então o método MOAT ele pode ajudar advogados, pode ajudar pessoas do mercado financeiro, pode ajudar qualquer pessoa que queira desenvolver a sua comunicação, tá? Bem, muito bem. Aqui, as pessoas que compram os nossos cursos, que estão investindo nelas, né? Então investem em você, ela fala assim, ó, ela fez a aquisição, falou, ó, consegui, estarei com você. Se puder me incluir na sessão de mentoria individual, eu quero. A gente faz aqui todo mês um bate-papo para entender o seu momento, a gente faz o teste DISC, a gente faz essa questão de conversar com você, seja eu ou um dos nossos especialistas, para você entender o seu momento. Isso é importante, que você precisa de alguém pegando a sua mão. Tem algumas questões que você não está olhando, não está observando, tá bom? Uma outra questão foi uma das pessoas que se mostrou interessado, que ele queria desenvolver a comunicação e a autoridade e seu posicionamento no mundo digital. Não quer curso sobre investimentos nem ser promovido. Trabalha no mercado financeiro há 12 anos, no segmento alta renda e tem desejo de palestras. A gente ensina você a construir palestras, a gente dá os slides, a gente monta com você, a gente treina você nessas apresentações para que você saia daqui pronto para fazer palestras e começar a ser remunerado por isso. Tá bom? Incrível, né? Então é muito, muito especial ter você aqui, entender isso, para você entender como o método MOAT tem ajudado pessoas e por que as pessoas estão investindo nisso e quais são os seus interesses nessa visão estratégica. Aqui ele quer ter palestras para ele conseguir aumentar a sua autoridade, conseguir negociar melhor, se conectar com pessoas. Aqui a gente quer uma pessoa que segure na mão, que tenha muita experiência e que possa acompanhar a metodologia, tá? E aqui a gente tem o seguinte, é um modelo de storytelling que eu adoro utilizar. Então, se vocês perceberem, eu comecei na parte de início, te mostrei um problema, tentei lhe mostrar como poderia ser possível, levei uma solução para vocês e agora eu tenho o desfecho. Esse é um modelo de storytelling que eu utilizei com vocês, que eu utilizo nas minhas palestras e apresentações, onde eu vou aumentando
essa questão e no final eu entrego esse conteúdo e faço o desfecho com alguns mecanismos. Então isso chama-se Storypiling, que é um modelo de storytelling que eu gosto muito, que eu vou te levando, aumento a pressão e aí o desfecho você consegue se capturar emocionalmente. Então isso é storytelling, a gente vai te ensinar a fazer storytelling para a sua comunicação, isso também é muito relevante. E aí, o seguinte, quanto você quer ganhar, né? O Brasil mostrou que são 17 gerações para uma pessoa ganhar R$9.000, segundo os dados. São 9 gerações para uma pessoa ganhar R$17.000, segundo estudos da OCDE. Aqui é uma foto que mostra como o desafio socioemocional, o problema de habitação é muito relevante no Brasil e como isso cria mais pobreza. Se você quiser sair daquela posição de R$6.000 para outro patamar, alguns desafios bem importantes aqui para você superar, hein? Imagina. Então, qual é o seu caminho para isso? Olha, o seu caminho para isso é investir em conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Mas se você tiver conhecimento e não souber vender, vai ser só conhecimento. Então, você tem que saber se comunicar vendendo esse seu conhecimento. Isso aqui você vai começar a ter uma habilidade para negociar melhor e isso vai te permitir ter uma atitude de entrar em boas redes de contato, ter uma comunidade que te proteja. Nós temos essa comunidade com várias pessoas do mercado financeiro. Com essas habilidades, você vai conseguir aumentar a sua renda e criar aqui a sua autoridade, como nós tivemos aqui o exemplo de alguém que quer criar uma palestra, tá? Lembrando das emoções, a melhor hora para você investir em você nesses momentos que você não está vendo uma solução, está muito parado na carreira, as questões não estão acontecendo com tanta rapidez e você precisa tomar uma decisão. Então, esses momentos são ótimos para você fazer grandes investimentos, grandes transformações, tá? Lembrando que você precisa investir para você fortalecer o risco conhecido. Então, quanto menos você conhece, maior é o seu risco conhecido. Quanto menos você domina um assunto, mais refém desse assunto você se torna. E você precisa que os seus vieses e premissas sejam diferentes, tá? Então, o que a gente fez aqui sobre isso, tá? A gente aqui fez o seguinte, a gente fez uma introdução para você entender os desafios, quais são a sua comunicação, qual é a sua parte estratégica para se desenvolver. Então, a conta é o seguinte, quanto você ganha hoje, tá bom? Você faz a sua conta aí. Vamos dizer que você ganha aqui, em média, R$8.000, tá? Então, se você ganha R$8.000, você também pode botar R$5.000, que uma grande parte dos brasileiros, 70% dos brasileiros, segundo a OCDE, ganham R$5.000. Perfeito? Quanto você consegue investir para mudar de vida, para aumentar o seu conhecimento? Bem, você precisa fazer um curso de vendas, um curso de negociação, um curso de networking, um curso de vendas. Então, isso aqui toma alguns valores. Você tem que investir muito. Então, se você pudesse investir 4% do que você ganha para desenvolver a sua venda, a sua comunicação, a sua negociação. E que entrasse numa comunidade para você construir a sua rede de contatos, né? Conhecendo pessoas pelo Brasil que possam te abrir portas, tá? Uma outra questão isso é 4% aqui e aproximadamente aqui 3% aqui, tá? Ou seja, quanto investir 3% ou 4% do seu ganho vai te levar para um valor ao longo do tempo para você ganhar mais. Nós sabemos que quanto mais conhecimento, mais networking, mais você vai ganhar lá na frente, porque você vai conseguir ter uma rede. Então, esse ponto aqui é importante. Então, quando a gente pensou o método MOAT, a gente pensou o seguinte, olha, você vai investir muito pouco, 4% que você ganha, e esses 4% vão te representar um ganho muito maior ao longo do tempo, porque aqui você vai conseguir construir estratégias para vender melhor, se comunicar melhor. Aqui, daqui a pouco, você pode ter, como um rapaz do alta renda quis, ganhar com palestras, e hoje palestras pagam relativamente bem se você cria a sua autoridade. Aqui você também vai descobrir sobre você fazendo o seu teste DISC, né, tendo o seu teste DISC. Uma outra questão é que você vai ter 26 especialistas nos mais diversos temas com você uma vez por semana falando com você. Então você tem especialistas
que vão estar conversando com você. Mas, Gilvan, por que são 26? Não entendi. A gente pensou num programa que é o seguinte: se você investisse 1 ano da sua vida, o quanto você iria ganhar mais na sua comunicação, na sua venda, na sua negociação? Então a gente quer pegar 1 ano da sua vida, pensando naquela questão do ciclo de vida financeiro, que vai impactar diretamente os próximos ganhos dos seus 10 anos. A gente não quer uma coisa muito rápida que você possa querer, mas a gente quer algo que você consiga investir e saia daqui muito mais forte para aumentar a sua renda ao longo do tempo. Então, a gente falou o seguinte: olha, qual um caminho legal onde eu consiga ter 3 encontros no ano para você desenvolver a sua capacidade de falar no digital, a sua capacidade de falar presencialmente e a sua capacidade de se relacionar com pessoas. Então vão ser 3 encontros anuais. O plano tem duração, a formação tem duração de 52 semanas. Nessas 52 semanas, 26 serão comigo, 26 com especialistas, onde você vai estar trabalhando vendas, comunicação e negociação. Você vai fazer um teste disso para a gente entender isso muito bem. E aí depois você ainda pode ter a oportunidade de participar dos nossos livros de coautoria. Eu já escrevi 3 livros e estou lançando agora o próximo 4º livro para as pessoas que estão participando disso. E você ainda tem uma comunidade para estar falando, negociando, se apresentando, se conectando. Ou seja, o quanto você paga por isso tudo? Se você ganha R$5.000, é 4% que você ganha. Isso aqui é um valor que você sabe, você ainda tem 96% de capital para o que você quiser. Se você ganha R$8.000, ainda é mais oportunidade. E eu te perguntei quando nós começamos o quanto você está investindo em você? Se você não consegue investir 10%, começa com 4%. Se você não consegue ter tempo, a gente tem todo o tempo do mundo. A gente tem aulas presenciais, encontros presenciais, nós temos encontros que ficam gravados e encontros ao vivo comigo e outros especialistas. E a gente consegue entender sobre você, e a gente consegue criar a sua autoridade. Ou seja, a gente tem um plano que você consegue ter uma grande construção de patrimônio investindo 3%. Você não precisa ficar preocupado com o tempo, que você tem esse acesso durante 52 semanas. E ainda você tem aqui o nosso Moatflix. O que é o Moatflix? O Moatflix é uma plataforma onde tem vários convidados passando estratégias com duração de 1 hora em cursos rápidos para você acessar quando você quiser, tirar dúvidas, entender como é que funcionam certas questões. Que legal, né? Incrível! E aqui você também vai aprender a fazer podcast, né? Videocast, você vai conseguir aprender a fazer lives, e aqui você vai conseguir fazer palestras. E nós temos o ensino gamificado. Isso tudo para você investindo 4% ou 3% do seu salário. Se você ganha R$10.000, R$12.000, isso é 2,5%. Ou seja, você vai investir 2% para transformar isso em muito marketing pessoal, muito relacionamento, muitas conexões. Eu tenho muita convicção que você sai desse programa muito transformado. Tá bom? Essa era a minha mensagem de hoje. As minhas perguntas vão ficar na sua cabeça. Assista mais uma vez esse conteúdo, reflita sobre isso. Se você quiser falar qualquer coisa, me procura nas minhas redes sociais, Gilvan Bueno. Mas faça uma coisa, não termine o seu ciclo da vida financeira sem investir pelo menos 3 a 4% nessas 4 competências, que a gente consegue te dar tudo em uma única formação, em um único momento. Se você quer mudar de vida, se você quer construir sua marca, se você quer construir sua autoridade, seu posicionamento no mundo digital, nós temos a solução para você. Nós temos a metodologia de pessoas que foi apresentado para vocês, que fizeram o método MOAT, que tinham histórias de vida totalmente sem grandes oportunidades e saíram daqui muito transformados. Muito prazer, muito obrigado pelo seu tempo e venha participar do método MOAT, dessa formação que está mudando vidas, construindo autoridade, mais poder econômico, mais visibilidade e sendo ali uma grande chave de networking para muitas pessoas. Vem para o método MOAT.